Fala integrador, fala integradora, sejam muito bem-vindos ao podcast 100K Solar, aquele podcast que tem como grande missão te ajudar a fazer os teus primeiros 100 mil reais em vendas com energia solar. Mas mais importante que fazer é continuar fazendo, e por isso que a gente está sempre aqui trazendo vários profissionais do mercado para enriquecer a nossa conversa, falar um pouquinho de quais são as melhores estratégias para a gente fazer o 100K Solar, falar sobre vendas, mas também entender um pouco o lado técnico que a energia solar traz. Afinal, a gente está num mercado que é fruto da engenharia. Então é muito importante, por isso hoje eu estou trazendo aqui o nosso amigo Edlon Eric, engenheiro de energias, que vai estar enriquecendo aqui o nosso papo tanto sobre vendas, bater um papo aqui sobre os cases, algumas coisas do tipo, mas também trazendo aquela visão que só o engenheiro consegue dar. Eric, seja muito bem-vindo ao podcast 100K Solar. Você já esteve no Instituto Solar diversas vezes. Quem não lhe conhece é um pecado, mas é importante você se apresentar aí para quem ainda não lhe conhece, né? Pedro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo no Instituto. E o bom dessa parte é a gente conseguir trazer a experiência para que outras pessoas aproveitem esse conhecimento que às vezes não encontra facilmente e chegar aqui, compartilhar com vocês e aprender cada vez mais, porque eu acho que uma coisa que é importantíssima que tu está fazendo é levar essa informação para as pessoas e com experiência que a pessoa tem, ela poder aprender com aquele conhecimento dela, né? Legal, É muito importante essa parte. Já houve um tempo que você estava do lado de lá, né? Começando, sem saber exatamente o que aqui tinha por vir pela frente. Como que era essa época aí, Eric? Cara, era bem complicado, viu? Porque na época que eu comecei não era tão fácil você encontrar as informações. A gente aprender mais. Porque muita gente acha que não, o engenheiro sabe tudo. Não sabe. Meus professores na época da faculdade... Ah, mas o engenheiro não sai da faculdade sabendo tudo? Não, de maneira nenhuma. Você sabe muito bem como é que é. Meus professores, a gente quando chega no último semestre, a gente chega assim, caraca, o que eu sei? Como é que vai ser lá no futuro? O que eu vou sair daqui aprendendo, sabendo e aplicar na prática? Mas não, o professor sempre dizia assim, você vai sair daqui sabendo onde buscar a informação. Pronto. É basicamente isso que a gente sempre conversava, a gente sabia. Mas eu não me contentava muito com isso, não. Tipo, na faculdade eu já sabia o que eu queria e eu ia atrás de buscar as informações por fora. Eu sei que na faculdade a gente tem muita base teórica, mas prática é por fora. Você sai da faculdade, se não tiver experiência junto ali na faculdade, prática, se não conseguir, não participar de estágios realmente dessa área, você não sai sabendo. A gente vai aprender muita coisa, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu aprendi com o eletricista, que já tinha experiência de muitos anos na prática de instalação de energia solar, com outras pessoas do comercial, a gente vai aprendendo com os outros. Mas a gente tem a base teórica, a gente sabe, tem um conhecimento, a gente entende o porquê de algumas coisas, mas como fazer na prática é só com quem sabe mesmo. A base teórica, ela basicamente é útil quando dá bucho, né? Quando dá problema. Exato. É tipo assim, o cara precisa saber da prática para fazer a coisa acontecer, né? Mas quando dá um problema que o eletricista não entende, o eletrotécnico não entende, o técnico, às vezes nem o engenheiro entende, alguém tem que sentar a bunda na cadeira e raciocinar, né? Por que não tá dando certo? Eu acho que aí é onde entra a estratégia e o conhecimento que o engenheiro tem, né? Faz todo sentido. Às vezes, quando a gente ia resolver algum problema, o técnico que não sabe da parte teórica, ele vai fazer o procedimento que deu certo das outras vezes, mas entender como é que é o funcionamento, a gente tem que sentar e será por quê? Tem um problema aqui no inversor, tá dando essa tensão que é elevada. Tá, onde é que pode ser? Quais são os testes que eu tenho que fazer e o porquê que eu estou fazendo esses testes é só realmente quem entende da parte teórica. Quem são os possíveis causadores, né? Exatamente. E por aí vai. E, cara, nessa época da faculdade aí, como que foi essa tua busca por algo além do que tu já tinha ali no dia a dia dos próprios estudos, né? Eu acreditava desde o começo, mas eu mudei de ideia quando eu saí da faculdade conversando com os outros alunos, outros amigos e tal, que a maioria das pessoas que é da engenharia de energia ou gosta de energia solar ou gosta de eólica. Eu gostava de solar.
A segunda opção era a eólica. Aham. Mas, então, quando eu decidi, não, realmente é energia solar. Desde a faculdade eu já comecei a tentar ter experiências voltadas para essa área. Tá? Por exemplo, a gente, na verdade, eu chamei alguns estudantes lá, meus amigos e tal, e a gente começou a montar uma empresa júnior, por exemplo. Porque eu sabia que se eu tivesse essa experiência na faculdade, isso ia me dar um conhecimento, tipo, muito à frente do que o pessoal que estava terminando e não teve. E eu gostava dessa parte, gosto da parte de empreendedorismo. Então, a minha busca foi, tá, como é que eu aprendo na prática, como é que faz, como é que projeta. E também, por exemplo, outros meios além da empresa júnior era curso por fora. Entendeu? Um curso que eu fiz, não, eu quero saber como é que faz a parte de energia solar. Eu vou para o Senai e vou aprender a montar na prática lá. Antes de ter experiência, não, eu quero saber como é que funciona. Perfeito. Então, esses aí são 2 exemplos das coisas que eu fiz, que eu fui atrás para poder aprender na prática como é que faz. E o Senai é uma instituição que você encontra aí no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que é um dos primeiros lugares que um estudante deveria procurar quando ele quer botar a mão na massa, né? E eu sempre fui essa pessoa que, mão na massa, eu preciso aprender fazendo. Na disciplina, por exemplo... Fica até mais fácil a teoria, né? Nessas aplicações teóricas, eu que enchi o saco do professor, dizendo, não, por que na disciplina a gente não pode fazer um projeto prático, aplicando o conhecimento? E vários deles o professor aceitava, vamos fazer. Que Eu bom, gostava viu? de fazer, eu gostava. Acho que a minha sorte foi que, não diria sorte, mas o local ideal que eu tive essa oportunidade de fazer isso era porque a universidade era relativamente nova, entendeu? Tava todo mundo animado, né? Era. E não era um negócio muito engessado. Você imagina como é que é, na universidade pública, que já tem muitos anos de funcionamento, você vai chegar lá para falar alguma coisa? Não. Tipo, processo burocrático demorado, claro que tinha, mas era mais fácil você chegar num técnico, até no reitor, a gente conversava com o reitor, tava passando lá, e aí, não sei o quê. Você vai conseguir numa universidade grande? Não vai, é muito difícil você conseguir fazer isso. Verdade. Então, o ambiente lá permitia que a gente tivesse as experiências, claro, adicionava a vontade que eu tinha e eu não tinha papas na língua, eu conseguia correr atrás. Eu imagino que alguém deve estar se perguntando assim, o que é a empresa Júnior e o que é que isso tem a ver com energia solar? Fala um pouco aí para quem nunca ouviu falar nisso, né? Pronto, perfeito. A empresa Júnior é uma empresa, legalmente falando, mas que o método de funcionamento dela permite uma parceria entre universidade e empresa. É como se dentro da universidade a gente pudesse criar empresas e fornecer serviços para clientes, desde empresas quanto clientes finais mesmo, pessoas físicas. Então, Emite nota fiscal, tem CNPJ. Você não pode ser remunerado para fazer isso. Você vai lá e apresenta, faz seus projetos, mas não pode ser remunerado. Você O dinheiro reinveste. fica todo no caixa da empresa e precisa ser reinvestido. Exato, exatamente. Legal. É quase uma empresa sem fins lucrativos, mas que também ninguém pode ter salário, é isso? Exato. Perfeito. Entendi. Legal. E, cara, bacana ver essa... Fica de dica aí para quem é estudante hoje, né? E tá meio perdido, não sabe o que fazer. É isso, é buscar curso, buscar treinamento. Não esperar só pela faculdade, porque a gente bem sabe que a faculdade, ela mais te informa do que te forma, né? Porque quem forma é a vida. Então, ela é um pedaço da nossa formação, mas ela não é um todo, né? E eu lembro que, na minha época... muitos colegas de sala tinham essa expectativa de, faculdade era para eu estar aqui, sair já 100%. Eu fico, inclusive, me perguntando assim, se um clínico geral, médico, me atende com o mesmo conhecimento que eu saí da faculdade, eu tô lascado. Verdade, Porque você sai da faculdade com noções gerais, né? Você não sai especialista de nada. Uhum. E aí eu ficava fazendo esse paralelo com a medicina, né? Rapaz, se o médico sair igual eu sei de tudo que eu sei aqui da área da engenharia, eu acho que eu tenho que pensar 2 vezes antes de escolher o médico para o qual eu estou indo. Por isso que é importante escolher especialista. Não, brincadeiras à parte, pessoal, mas é isso. A faculdade é um lugar que você sai com um norte, né? Você aprende a base de tudo e quando você senta sua bunda na cadeira para estudar,
Se você tiver feito uma boa faculdade, né, e estudado, você vai aprender a estudar qualquer coisa que você quiser na sua vida, né? E eu acho que isso é uma habilidade muito importante que cursos rápidos não entregam. Não sei se você vai concordar comigo, Eric. Existe muito essa discussão, né? Hoje não precisa mais de faculdade. Eu posso trabalhar, fazer tal coisa sem faculdade. Pode. Provavelmente você pode até ganhar muito mais do que quem faz faculdade. Mas é uma habilidade que eu não consigo enxergar outro lugar para te entregar, que é a habilidade de resolver problemas profundos e aprender a estudar com profundidade. E aprender a aprender. Então, eu acho que são habilidades que você constrói na faculdade porque você lida com muitas coisas diferentes. Perfis de professores diferentes, perfis de colegas de sala diferentes. Você faz o trabalho com um, o cara se garante, te ajuda, todo mundo é 10, na outra semana você faz trabalho com outro, é um cara totalmente desleixado, que não quer nada com a vida e não te ajuda em nada, e você tem que aprender a lidar com tudo isso. E eu tenho certeza que isso forma um cara para ser empreendedor, que nem você hoje, né? Porque você lidou com várias situações, pessoas diferentes, coisas diferentes naquela universidade, né? Um universo de coisas, e isso acaba formando. Faz sentido, Eric? Não, faz todo sentido. Eu só não diria que forma um empreendedor, mas... Não, eu digo, forma uma pessoa, né? Uhum, e você sim. saber lidar com pessoas ajuda você a ser um bom empreendedor, Sim, né? sim, não, com toda certeza. Você aprende algumas características que você vai utilizar isso na vida profissional. Agora, faculdade de formar empreendedor, realmente, isso é quase o inverso disso, né? É o inverso. Eu acredito que seja o inverso. Algumas pessoas que realmente têm vontade de empreender. Por exemplo, a empresa Júnior permite isso. Você aplicar o conhecimento, aprender como é que é o empreendedorismo, aprender como é que gere uma empresa, porque dentro de uma empresa Júnior você tem o diretor financeiro, comercial, você tem tudo. Então você pode participar de todas as etapas. Mas na faculdade em si, você vai aprender a passar, tirar nota boa. Ou você aprende a estudar para a prova, pronto. Passar, mais né? fácil, passar. Não necessariamente com nota boa na engenharia, né, Eric? É verdade, é verdade. Eu lembro que o pessoal da minha turma festejava um 5, assim, com muita alegria, né? Tirei um 5. Eu não sei se lá era assim também, mas tinha muito isso lá na minha faculdade. Eric, você falou uma coisa interessante, né? A faculdade não forma empreendedor. O que é que forma? Eu acredito que forma ou o profissional que vai para a área acadêmica ou o profissional que vai trabalhar para outras pessoas. Não, eu digo, o que é que forma o empreendedor? Tá. Entendi. Cara, Como que o empreendedor se forma, né? Cara, agora você me pegou, viu, Pedro? Porque o empreendedor talvez seja a construção das experiências que ele tem. A necessidade, muitas das vezes, molda o empreendedor. Mas o que forma... No Brasil, inclusive, isso é um dado do Sebrae, né? O que mais estimula existir empreendedores é a necessidade, realmente. Necessidade. O cara, o mercado não está me entregando, não tem muitas oportunidades, ou as oportunidades que tem não se encaixam com o que eu quero, vou empreender. É verdade. Para mim, foi mais tipo, eu gosto de executar aquelas atividades práticas. Eu sou muito prático. O que eu vou fazer? Os exemplos que eu dei na disciplina, eu aprendo fazendo, eu aprendo metendo as caras. E eu sou muito curioso. Meus professores que eles não me esqueciam porque eu era o que sentava lá na frente e ficava enchendo o saco deles, perguntando muito. Então, eu só me satisfazia de tentar entender quando ele conseguisse me responder todas as perguntas que eu tinha. Por isso que acho que a prática, a disciplina EAD não funcionava para mim. Acho que na pandemia eu teria tido problema, porque eu gosto muito de teste a teste. Cara, me explica direitinho. E eu não me conformo se eu não tiver entendido. Eu preciso entender para poder aceitar. É mais ou menos assim. Então, acredito que essa junção, para mim, não poderia falar por o que forma um empreendedor. Eu teria... Mas para você, né? Para mim, isso ajudava muito. Eu gosto da parte prática e eu acredito que na minha mente é sempre pensando, cara, como é que eu posso fazer isso de forma mais simples possível? Então, minha mente não é, eu aceito você me dizer, faça desse jeito aqui e siga isso para sempre, não. Minha mente é, como é que eu pego essa tarefa e executo da forma mais fácil possível? Para mim, não
Acho que é a ideia daquele do preguiçoso. Como é que eu faço mais fácil essa tarefa? E eu sempre penso assim, Com o menor esforço, com o né? menor esforço possível. Legal. Por que solar e não eólica? Cara, eu acredito que era a barreira de conhecimento, porque desde a faculdade eh, a gente vê projetos diferentes, energia eólica e solar, é mais interessante, é mais fácil de entrar, é mais simples a energia solar do que a eólica. A eólica você tem grandes empresas que trabalham nesse setor, então a barreira é muito maior. Mas solar, na época de expansão, a quantidade de empresas que na época não tinha tanto assim como tem hoje. Ma- É, a barreira de entrada da eólica, ela é muito alta, né? Principalmente para quem quer empreender. Eu não sei se para quem quer trabalhar, porque eu nunca estudei muito a fundo, né, esse mercado em si. Mas para o cara que tem visão empreendedora, a Solar ela é meio que uma mãe, né? Ela te recebe de braços abertos. E aí eu até encaixo uma outra pergunta. É, como que é a barreira de entrada para quem quer empreender com energia solar hoje? Pronto, até complementando, projetos de energia solar você vê o custo baixíssimo comparado a eólico. Projeto de eólico é milhões e leva muito tempo para você implementar um parque eólico, por exemplo. Tem, imaginei, 2 anos de estudos para poder, 2 anos ou mais, tá? Para poder você ter ali o histórico de ventos naquela região, para poder você dimensionar o sistema que vai ser para lá. Para dizer que aquele local vai ser realmente viável financeiramente e você colocar o parque lá. Para solar, não. A gente tem o histórico de 20, 30 anos, 40 ou mais de radiação em cada local. Então é muito mais simples de você. Ah, eu quero fazer o dimensionamento para uma cidade tal. Você vai conseguir facilmente os dados meteorológicos daquele local. Mas vento não. Vento é mais complicado. E Interessante. além de. Você já tem já. Você tem um projeto lá que é mais simples para você vender para outra pessoa. Então, o custo baixíssimo, imagina, só um projeto de milhões comparado com centenas de reais. Não? Centenas ou dezenas de reais. Total. Eu recebi uma pergunta outro dia que o cara tava tentando entender assim, Pedro, qual que é o investimento que eu preciso fazer se eu quiser ser um empreendedor, um integrador na energia solar? E eu acho que está bem dentro dessa questão da barreira, né? Porque abrir um negócio, uma das principais barreiras de qualquer empresa que você vai abrir é o investimento inicial, né? Então tem empresas, por exemplo, você vai abrir uma padaria. Não dá para abrir uma padaria sem tu ter o ponto comercial, sem tu ter o padeiro contratado, eventualmente o recepcionista, porque o padeiro não vai ser o mesmo recepcionista, ou você, a pessoa que está vendendo. Você vai ter que comprar forno, você vai ter que pagar a conta de energia, o aluguel. Então, você já tem que entrar sabendo mais ou menos ali como que vai ser seu fluxo de caixa, se eu vou ter ali qual é o aporte inicial que eu vou ter que fazer, enfim, qual que é meu capital de giro. A gente tem todas essas perguntas, né? Quando a gente vem para a energia solar, quais são essas perguntas que eu preciso me fazer? O que é que eu penso na hora de imaginar o meu investimento inicial, na tua visão? Tá. Essa é uma pergunta um pouquinho difícil de responder, porque você tem perfis diferentes de locais diferentes. E, por exemplo, se a pessoa já tem experiência, por exemplo, um engenheiro é relativamente mais simples de empreender. Tem a pessoa que não tem conhecimento nenhum para poder empreender. Então, você tem esses perfis diferentes para esse setor. Mas eu diria que tem, dependendo da pessoa, se não tem conhecimento nenhum, você começa com um curso básico que você encontra aí. Você participa do Instituto Solar, que tem muito conhecimento, muito Claro, conteúdo. tem que ser no Instituto Solar. Tem muito conhecimento ali que vai te dar mastigado aquele processo. Mas para você iniciar, eu acredito que seja relativamente bem baixo, tá? Por quê? Quando você vende um projeto, não, até você vender o projeto, você precisa saber o conhecimento inicial, certo? Mas para você instalar, você vai usar o dinheiro, muitas vezes, do cliente para poder... vou comprar o material com que dinheiro? Do cliente. Vou fazer projeto com que dinheiro? Do cliente. Então, essa é a facilidade que a gente vê tantas empresas hoje em dia. Claro, se for começar uma franquia ou alguma coisa assim, o dinheiro vai ser maior. Mas para você iniciar empreendendo nessa área com pouco, então acho que essa se diferencia muito. Você não precisa de um maquinário específico para fazer isso. Você precisa, para vender, você pode contratar, por exemplo,
alguém para instalar, não necessariamente você vai instalar, mas contrata alguém que já tem experiência para instalar, você contrata alguém que faz projeto para fazer o projeto e homologar junto à concessionária. Basicamente, para você começar, precisa participar do instituto. Só isso. Legal. Agora o valor você passa. Viu? Gostei do merchan, viu? Que o Eric fez aqui. Mas é verdade. Eu digo isso porque era muito difícil, na época que eu estava começando, pegar um curso assim, que desse mastigado, dizendo, isso aqui é o básico de energia solar que você tem que ter para poder você vender, por exemplo, o primeiro sistema. Total. Ontem, até 9 horas da noite, eu tava com, eu não sei se você chegou a ver, a gente estava com a Bianca dos Passos, lá da Pieta, falando sobre Grupo A, né? E alguém comentou alguma coisa do tipo, porque lá em 2012, 2015, 2017, 2018, quando o pessoal estava mais começando, você não tinha muitos pontos de, beleza, com quem que eu tiro dúvida? Para quem que eu pergunto, né? E aí, tipo assim, cara, curso no Senai, faz. Porque tu precisa sentir, tu precisa conhecer a galera da tua região também. E o Senai, ele te entrega isso, né? Você vai conhecer a galera ali da tua cidade. Enfim, é importantíssimo. Qual que é o defeito de um curso presencial no Senai, por exemplo? Depois que acaba, acabou. Então, acabou, foi-se embora. Tu vai conversar, tem um amigo ou outro e tu não vai ter continuidade. Pegou. Se não pegou, dificilmente tu vai ter ali o celular do professor, nem todo mundo gosta de dar, né? Porque, enfim, ele ganhou, ele recebeu até aquele dia que acabou a aula, né? Depois que acabou a aula, ele está preocupado em ter outros alunos para receber de novo na próxima turma. E tinha gente lá nessa aula aproveitando para tirar perguntas, isso é lá na Universidade Integrador, aproveitando para tirar perguntas, que é um encontro mensal que a gente faz. Então o cara, ele entra, ele faz um investimento na Universidade Integrador, passa um ano inteiro tendo pelo menos um encontro mensal com profissionais N do mercado, um melhor que o outro, e o cara consegue, existe hoje um lugar para ele ir, tirar dúvida, fazer perguntas, conhecer outras pessoas, e eu imagino que, como seria o Eric se ele tivesse uma possibilidade de tanta facilidade assim, né, de pessoas, acesso, conteúdo, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Seria bem diferente. A curva de aprendizado ia ser bem diferente da minha, como foi. Eu, por ter começado desde cedo, decidido o que eu queria fazer, eu tive oportunidades enquanto eu estudava. Eu vou montar meu primeiro sistema. Onde é que eu vou montar? Na minha casa. Na minha casa, 2 placas. Tipo, eu não precisava de um sistema grande. 2 placas com microinversor. Para pegar a experiência. Eu não quero botar a mão na massa. Projeto. Eu não tinha o CREA para poder fazer o projeto. Quem é que pode fazer esse projeto para mim? Eu fiz o projeto, deixei tudo pronto, dimensionei tudo e aí, cara, tu terminou aí, meu amigo meu. Né? Terminou na frente, né? Faz esse projeto para mim. Então, e obrigado, Caio. Se o Caio estiver assistindo, abraço foi ele. Aí pro Caio, né? Ele que fez o primeiro projeto pra gente, foi o primeiro projeto dele e foi o primeiro projeto da empresa Júnior e foi o primeiro projeto que eu vendi, né? Não, foi o primeiro projeto da empresa Júnior e foi o primeiro projeto da empresa Júnior também. Né? Legal. E foi utilizado no meu TCC, ou seja, esse projeto rendeu frutos. E com certeza te fez sair da inércia ali, né? De ir para uma coisa prática e tudo mais. Com certeza. E o que seria diferente? Claro, eu apliquei na prática, mas a parte teórica, como é que eu lido com a concessionária, isso ninguém me ensinou. E era na época que demorava mais e nem a concessionária sabia como é que era que funcionava direito. A gente tinha o pessoal que ia fazer a troca dos medidores, né? Cadê o sistema? Como é que funciona? Não sei o quê. Eles não sabiam. Hoje ainda é um pouquinho complicado lidar com a concessionária. Mas já está um pouco mais fácil, né? Com certeza. Alguns, inclusive, já estão até com seus sistemas, né? Mais voltados para GD, né? Aos poucos se desenvolvendo. Que eu acho que viram que não tem mais volta, né? Não tem para onde correr. Acho que nem que você mude toda a estrutura, a energia solar não vai embora mais, não. Tá no carro na ladeira sem freio. Legal. Eric, tem espaço ainda para entrar na energia solar hoje? Com toda certeza. Na verdade, eu acredito que em qualquer área tem espaço, tá? O que você precisa fazer o que estão fazendo
o que eu posso fazer melhor. A gente já conversou sobre isso, né? Exato. A gente gosta de estar conversando, né? O que eu posso melhorar. E até eu, por exemplo, sou integrador. Além de projetista de outras empresas, eu faço integração. Então, na integradora, a gente sempre pensa, cara, como é que eu consigo oferecer esse produto da melhor forma possível para o cliente? A gente pensa, como é que eu melhoro o atendimento? Como é que eu melhoro a questão de equipamentos? Como é que eu melhoro a minha instalação? Como é que eu melhoro o meu pós-venda? E é sempre com essa ideia, como é que eu ofereço o melhor? Mais barato? Não é. Não é. Mas a ideia é como é que eu ofereço esse serviço melhor. Então, pensando assim com essa ideia, você pode fazer. Tipo, vai ter perfil de vendedores que não, desculpa, integradores que oferecem a pior coisa possível. Vai ter. Vai ter intermediário que oferece o padrão e briga preço por preço. Vai ter os que vão estar um pouquinho acima. E imagina só, que a gente não atingiu o Brasil todo. Quem é que consome energia elétrica? Basicamente todo mundo. Certo? Praticamente. Então, praticamente todo mundo. É difícil alguém que não consuma e não aumenta o consumo. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu lembro de algum tempo atrás ter saído alguma notícia. Porque por muitos anos a gente viveu um problema no Brasil que era que a energia elétrica ainda não tinha chegado em todos os lugares, né? Em todas as cidades, municípios e tal. Eu não sei se eu estou enganado, mas se eu tiver e tu souber essa informação, tu me corrige. Eu acho que tinha saído uma notícia dizendo que a energia elétrica já chegou em todos os lugares do Brasil. Tu recorda alguma coisa disso? Eu não lembro. Mas eu sei que tinha um programa do governo que tinha esse objetivo, né? Tinha esse objetivo. Eu não tenho 100% de certeza, mas se ela não chegou, deve estar muito perto de estar em todas as cidades e municípios do Brasil. Uhum. Então, olha o tamanho disso, né? A gente tem uma estimativa hoje de 20 mil empresas no Brasil de energia solar. Mas a gente está falando de 80 milhões de consumidores de energia elétrica, né? Então, assim, é um mercado gigante e relativamente pouca gente ainda, né? Ainda tem muita gente que não colocou, não acredita. E muitos incompetentes que vão quebrar amanhã, né? Exato. Muita gente que aprende, não estuda, não faz o básico para você saber o mínimo ali, quer fazer de qualquer jeito. Tem muito, tá? Eu lido com clientes que vêm pra gente para fazer manutenção de sistema. A gente vê lá cada coisa. O Instagram é só lá depressão, aí fazendo mexendo também, né? A gente vê lá muita coisa que você fica assim, meu Deus do céu. Falta um pouquinho de conhecimento. Então, a vantagem que muita gente que está entrando agora é você ter ali um conhecimento mais mastigado, que você, para você errar, você tem que querer mesmo ignorar as outras coisas, os avisos prévios. Tem que se esforçar, Tem que se esforçar. Cara, qual que é a rotina, até falando um pouco mais do Eric projetista, né? Qual que é a rotina de um projetista de energia solar? O que é que esse cara faz? Onde eles vivem? Né? Pronto. Quando eu comecei com o projeto, eu mesmo fazia. Eu mesmo fazia memorial descritivo, diagrama unifilar. Mas hoje, como a demanda é muito alta, a gente começa a pensar como é que o projeto mais rápido possível. Que ferramentas é que eu posso fazer? Lembra que eu te falei anteriormente? Minha mente sempre funciona assim. Como é que eu faço esse processo repetitivo de forma mais simples possível? Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de energia solar. Certo? Eu queria experiência prática, saber como é que funciona, porque eu já tinha em mente né? Eu não quero trabalhar para uma empresa. Eu quero empreender. Sim. Eu quero empreender. Então, a ideia foi, cara, eu preciso ir numa empresa que seja mais ou menos intermediária, para menor, pequena, para saber como é que é o funcionamento. Porque eu tenho acesso a todos os setores, eu entendo como é que é o funcionamento. E na época dos projetos, o projeto na empresa demorava cerca de 4 horas para fazer, desde o começo até o final, recebendo todos os dados. Só que muita coisa, ali, DWG, para quem entende um pouquinho de projeto, né, ali do AutoCAD, o projeto era muito detalhado para você estar fazendo. Aí a primeira coisa que eu fiz, cara, eu tenho preguiça de fazer essa coisa muito repetitiva que você pode simplificar muito mais. Várias vezes. Aí eu criei, simplifiquei o diagrama unifilar, eu deixei lá pré-projetos já montados para facilitar a minha vida quando eu fosse fazer o projeto.
Diagrama unifilar, tinha muita coisa que era desnecessária, que faziam, colocavam lá, que demora para você estar preenchendo. Como é que eu facilito isso? E além disso, não só isso, como é que eu utilizo o Excel para poder facilitar o meu dimensionamento, meu cálculo de queda de tensão, meu cálculo para o dimensionamento dos cabos, disjuntores. Então, eu que montei. Eu tinha uma experiência um pouco da faculdade já com Excel, então eu vou implementar aqui um Excel para poder me ajudar a fazer os projetos. E assim eu simplificava. A gente passava 4 horas fazendo, passava para 2 horas no máximo fazendo um projeto. Isso na época lá. Então, minha mente sempre foi, como é que eu implemento isso? Hoje, o que eu fiz? Eu simplifiquei ao máximo possível, que dava, tanto aprendendo com outras pessoas, eu via projetos, esse memorial aqui é muito mais simples se eu fizer desse jeito. Então, dá para fazer, para entregar um projeto bem mais rápido. E eu criei ferramenta para que, em vez de eu fazer, eu tenho uma pessoa que vai estar fazendo e eu vou e reviso. Então, meus projetos saem muito mais rápido, eu não preciso mais estar lidando com esse trabalho que está fazendo, e eu ensinei a pessoa para estar fazendo. Minha equipe já faz esses projetos, já entende mais fácil, e tem ali uma ferramenta que ajuda eles a estarem ali dimensionando. Legal. O cara que ainda não tem equipe quer começar com projetos, quais os primeiros passos que esse cara precisa dar, né? Pode dar. Pronto. Tem curso no Instituto Solar? De projeto, tem de dimensionamento, tanto grupo B, grupo A, dimensionamento de string box, tem muita coisa lá na Universidade do Integrador, né? Você falou, né? O primeiro passo mas vamos supor que o cara já manja, ele já estudou, já está lá na Universidade do Integrador, já fez o Senai. Conhecimento ele tem, mas ele ainda não entrou em ação. O que é que esse cara faz para começar a projetar para alguém ou para si mesmo, não sei. Tá, entendi. Em relação a... Fala um pouco sobre a parte técnica, o que ele deve buscar e já sabendo mais ou menos como é que funciona. Dependendo da concessionária, ela tem um método diferente. Como é que eu recebo os arquivos que precisa, ela lança a nota técnica dela para dizer como é que ela recebe esses arquivos e como é que deve ser. Cada concessionária tem sua nota técnica. Tem suas especificações técnicas lá para ela, tá? Então pode mudar um pouquinho. O diagrama unifilar ela não aceita de jeito. Essa queda de tensão mínima. Então, técnico você conversa você vê nas notas técnicas na própria concessionária. Já para você vender para um integrador, você já tem experiência para dimensionar. Então, muitas vezes, o que eu ofereço, por exemplo, para quem faz projeto? Eu estou atendendo algumas empresas de energia solar. Eu ofereço não só o projeto, porque o projeto é simples de fazer, entre aspas, para quem já tem conhecimento, né? Mas eu ofereço a explicação do porquê que ele deve fazer isso. O integrador que precisa do meu serviço, eu vou tirar dúvida com ele. Liga para mim, qualquer hora do dia. Recebo ligações diretas. Como é que faz essa instalação aqui? Como é que é isso na prática? Então, meu serviço eu ofereço mais diferenciado por causa disso. Eu gosto de explicar, cara, faz desse jeito aí. Não faz a instalação desse jeito. Melhora nisso. E eu dou minha experiência de integrador para ele. Cara, por que tu não oferece esse serviço a mais para a tua empresa? Como é que tu pode melhorar? Você vai agregando valor, porque quanto mais a pessoa tem projeto para fazer, mais eu tenho serviço para fazer. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor para ele, melhor para mim. Entendeu? Então, o interessante é alguém que quer fazer projeto, vai lá e, cara, ensine para o integrador como é que faz. Porque nem tudo ele vai saber fazer. Nem tudo, talvez, o Instituto Solar não vai conseguir explicar. Porque quem tem conhecimento na prática é que vai lhe explicar os detalhes de como é que faz. Exato. Aí qual a diferença que eu implemento para mim? O meu diferencial eu vou, muitas vezes, pegar na mão, eu vou dar ferramentas. Cara, usa isso daqui, ó. Como é que tu faz uma vistoria? Porque eu, como projetista, não faço a vistoria. O integrador que vai fazer. Como é que você tem, quais informações mínimas que você tem que ter para poder saber, o que tu pode utilizar aqui, como é que você faz para usar um drone, por exemplo. Então, eu faço parceria de longo prazo com os integradores para que eu dê conhecimento suficiente para ele se tornar independente em pegar esses dados, analisar por ele mesmo e eu fazer o projeto. Que normalmente não acontece, por exemplo, com empresas grandes de projeto ou outros engenheiros que estão mais interessados em fazer o projeto, mas não vou dar tanta informação para o integrador para fazer isso. Quer manter o cara preso, né? Exato. Total. Isso é uma estratégia complexa, né? Porque às vezes o cara faz isso e o cara que está contratando ele fica pé da vida, né? Não quero trabalhar com um cara que fica só se trancando, né? Por exemplo.
E acaba que ninguém agrega valor para ninguém e às vezes você não vai ter uma parceria. Beleza, Eric. Sou engenheiro, entendi, estudei, já fui lá na concessionária, mas nunca submeti um projeto sequer. Existe um lugar, e aí vamos se preparar para o merchan, viu? Vai vir um merchan pesado agora, né, Eric? Existe algum lugar que eu consiga ter uns arquivos de base, por exemplo, para... Nunca fiz, eu não tenho aqui um arquivo no meu computador, um DWG, um PDF, um doc para me ajudar a emitir o meu primeiro projeto lá para a concessionária. E se eu fizer do zero sozinho, pode ser que eu me ferre, né? Perfeito. Seja reprovado e tudo mais. Existe algum lugar para encontrar isso, cara? Perfeito. Eu vou só dar um passo atrás aqui para te contar de onde até veio a ideia de fazer isso. Quando participei de cursos, para mim saber como é que fazia projeto, alguns cursos não forneciam. É mesmo que nada, né, cara? Dizia como é que fazia, mas você sabia a parte teórica, mas prática. Como é que eu faço? Entendeu? E eu tinha muita vontade de fazer os cursos, pegar esses arquivos e ver como é que é. Porque, como eu disse, eu sou muito prático. Eu quero ver como é que faz para poder aprender. Então, eu senti essa necessidade. Como é que eu faço isso? Como é que é um diagrama, um memorial descritivo? Tem algumas concessionárias que têm modelos lá, mas não é todas. É difícil você encontrar. Então, o que eu tenho que ter no memorial para poder a concessionária aceitar? Como é que eu explico isso? Você não aprende na faculdade, você não aprende em alguns cursos. Então, o que foi que a gente chegou e conversou? Cara, Pedro, eu tenho aqui uma série de arquivos que a gente pode disponibilizar para os integradores. A gente montou um pacotão e a gente colocou lá, como é que... Muitas vezes, muitos engenheiros não sabem, até estão começando agora, não sabem o que tem o mínimo ali para ter de informações no RT. Você não sabe como é que é o diagrama unifilar, o mínimo, o básico, para você ter... o memorial, exemplos práticos de projetos que já foram aprovados. Então, a gente montou esse pacote e disponibilizou para quem está começando a ver como é que é na prática. Se eu tivesse isso aí há muito tempo, eu já... entendeu? Muita coisa tinha sido diferente. Tu tá contando essa história. Para quem não entendeu, pessoal, vai lá no site do Instituto Solar, fuça lá em algum canto, tu vai encontrar um negócio chamado pacotão da solicitação. Esse pacotão são todos os arquivos que tu usa na solicitação de acesso para emitir o teu projeto lá para concessionário, para distribuidor de energia elétrica, e eles vão aprovar o teu sistema fotovoltaico do teu cliente, tá bom? Então, vai lá, tu consegue encontrar esse material, e se tu nunca fez isso na tua vida, ainda hoje tu consegue ter esse material no teu computador. E eu lembro que eu fiquei pé da vida, que eu fiz um curso de projetos, e até hoje eu não recebi os arquivos que o professor ia mandar. Não, amanhã eu mando, não, vai dar certo, não, deu problema aqui e tal. Até hoje eu estou esperando os arquivos. E a gente pagou pelo curso para aprender a fazer a parada, mas no final das contas ele foi lá e ficou se trancando, né? Como a gente fala aqui. E aí, essa ideia que o Eric teve na época foi muito boa, porque facilita a vida do cara que está começando, né? Você está ali perdidão, não sabe por onde começar, não tem um arquivo base para dar ali aquele velho Ctrl+C, Ctrl+V que a gente aprende na faculdade, mas com responsabilidade, né? Porque cada projeto é um projeto, tu precisa sempre adaptar e ajustar para aquilo que tu está fazendo. Mas você ter um norte ajuda muito, né? Do que você começar com a folha em branco. Com certeza. Isso que eu busquei quando eu fiz o primeiro curso. Eu sei, agora eu aprendi a parte teórica, vou aprender a parte prática. Mas muitas empresas, muitos cursos não vão ensinar como é que você monta passo a passo. E aquilo ali ajuda demais, demais. Eu sempre busquei isso no começo. Como é que eu consigo? Quem já fez, já me envia. E em qualquer projeto, quando a gente faz, quem está aprendendo, a gente precisa, como é que é um diagrama de filar de uma subestação ou de alguma coisa parecida. Aquilo ali ajuda muito. Até na faculdade, quando a gente estava aprendendo, eu gostava de fazer provas que os professores já tinham feito para poder ter mais ou menos uma noção de como é que é o nível de dificuldade. Você não começar perdido, né? Não começar perdido. Ter um norte ali, como é que eu estudo, o que eu estudo. Então eu gostava, é uma técnica de estudo, né? Você refazer aquilo que foi feito anteriormente. Provas que foram feitas anteriormente. Por isso que o pessoal faz simulado. Então, para energia solar, isso também se aplica.
né? Projetos Total. assim se aplica. Não vai ensinar como é que você faz, mas se você já tem a base e quer ver como é que é os arquivos, tá lá no pacotão. Na verdade, tem até uma novidade. Agora ensina. Dentro, a gente reformulou, tá bom, o pacotão. Então, quem ainda não viu, depois corre lá, tá com página nova. Então, além dos arquivos, tem um treinamento voltado para a solicitação de acesso, fora um manualzinho de como utilizar tudo. Então, confere lá. E eu acho que isso deve ter sido semana passada, né, Lia? Alguma coisa assim do tipo. Então, acho que semana passada, mais ou menos. É muito recente. E tá, a gente atualizou lá no site, enfim. Se tu já olhou meses atrás e não entrou lá no pacotão, faz isso agora que ele tá bem diferente e vai ser interessante para ti, beleza? Por que a gente fez esse treinamento de solicitação de acesso? Porque beleza, o cara baixa aqui os arquivos e aí, né? Às vezes ele, como é que eu faço a solicitação? O que é uma solicitação de acesso? Como que eu preencho? O que é que eu boto no ART quando eu vou solicitar, quando eu vou fazer um ART? O cara nunca fez. Então isso está ajudando lá a guiar. Vamos fechar o nosso merchan aqui, a nossa etapa de merchan. Vamos pro 100K solar, Eric. Como que foi o primeiro 100K solar do Eric? Eita, muito animador, tá? Porque, claro, muito tempo eu fui projetista, só projetista. Depois que eu saí da empresa que eu tava, além de projetista, eu fui ser integrador. Então, quando a gente fecha... Na verdade, o primeiro projeto já é muito animador. 100K é, cara, é o máximo. Você conseguir fechar um projeto de 100K, tipo, dá um gás a mais para você conseguir 100, 200, 300. Tipo, você vê que é possível. Cara, energia solar é muito bom. Antes de fazer o 100K solar, dá a impressão de que não é possível, assim, parece uma coisa muito distante? Com certeza. Antes de você fechar o primeiro, na verdade, o projeto, como é que eu vou explicar? Convencer alguém que aquilo que você está oferecendo de solução é bom para ela. Tipo, você sabe que é, mas para você passar essa informação para o meu perfil, que é técnico, eu suava na frente do cliente para poder explicar a coisa, claro, que eu já conhecia, mas para mim explicar para ele o passo a passo e tal, dependendo do perfil, é um pouquinho mais difícil. Mas quando você já tem um conhecimento, você consegue tirar de boa. Você consegue explicar e vender o primeiro projeto, cara, é possível. As pessoas veem o seu serviço gratificante. E das vezes, até um dos primeiros projetos que a gente teve, o cliente mandou um áudio pra gente. Muito, gostei demais. A gente até estava implementando na época. Os clientes que já tiveram fechado poderiam indicar outras empresas e receber uma comissão por isso. O cara disse, cara, vocês oferecem até de graça. E quando você escuta isso, dá tipo, mais vontade de chegar, aumentar, vender mais, porque você sabe que o serviço que você está fazendo é suficiente, é satisfatório para aquela pessoa, para você também. Para mim, eu gosto demais. Essa área é ótima, fazer projeto, fazer instalação, acompanhar, criar outras ideias, por exemplo, pacotão, outras ideias que a gente está dimensionando, até fazendo uma startup para poder a gente fornecer mais ferramentas para integradores, mas quando a gente vê que aquilo que a gente faz ajuda outras pessoas, Tá não no sai ar economizar. Já? Ainda não, a gente está em fase de testes, mas eu vou vir aqui para te lançar, tá? Então, isso é muito gratificante. Muito gratificante. E conta um pouquinho da história em si, né? Como que foi? Foi numa tarde de quarta-feira? Como que foi esse fazer o 100K solar mesmo, né? Porque, na minha visão, assim, eu venho de uma família muito humilde, Eric, e pra mim era difícil entender que era possível vender uma coisa de muitos milhares de reais para alguém. Eu ficava, caramba, eu nunca nem botei 30 mil reais no meu bolso e eu vou vender 30 mil reais para um cliente. Aí depois esse número vai aumentando. 30, eu falo 30 porque é meio que um padrão ali mais residencial, né? E aí quando você começa a pensar 100 mil, caramba, 100 mil reais. E para quem não vem de um mundo de vendas, de produtos de alto valor agregado, isso às vezes pode parecer assim uma coisa de outro mundo, né? E aí eu acho que o que ajuda a gente no 100K solar está muito relacionado ao vender um investimento do que vender um custo, né? Mas
eu acredito que seja isso o ponto mais importante. Mas como que foi para ti, assim, bateu os primeiros 100 lá, como que foi esse cliente? Tem alguma coisa que tu recorda, que tu lembra aí que de repente ficou marcado? Pronto. Eu não tive a mesma experiência que muita gente que entra na energia solar e vende o primeiro projeto, chega a 100K, tá? Porque quando eu saí da faculdade, eu fui para uma empresa que já tinha experiência, já vendia. Então, a gente chegava lá, o projeto aqui de 1 milhão, de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, eu já estava a tua escala já era grande, né? Você consegue vender. Aí vendia muito. A empresa vendia muito na época que eu estava lá. Então, 100K era tipo uma coisa normal. Você consegue porque a empresa já tinha essa experiência. É o obrigatório, então, né? Do vendedor. Mas quando a gente saiu eu saí da empresa e a gente montou a nossa empresa, a ideia não era nem a gente atingir uma venda, era como é que eu faço para o meu cliente ficar muito satisfeito com o que eu estou entregando. Porque a minha experiência com fazer projeto para uma empresa eu não comecei como engenheiro na empresa. Fazia os projetos, mas era auxiliar de engenharia e fazia projeto para outras empresas. Mas o que eu via era que as integradoras elas não ofereciam qualidade, certo? Era naquele momento que qualquer equipamento, o mais barato que tiver, energia solar era muito novidade ainda, então o cliente não verificava a questão de qualidade. E a gente acompanhava. E às vezes o mercado nem tinha tanto histórico, né, ainda, de que equipamento é bom ou não, ou quem dá mais assistência técnica, né? Exato, não tinha isso ainda. Então, por já buscar, ficar curioso para saber como é que era, o que fazia de errado ou não, eu vi que até as empresas que eu fazia projeto faziam projetos que eu discordava. Mas eu não assinava, então não mando. Então, como é que eu sempre pensava, como é que eles poderiam estar fazendo? E eu até chegava para as empresas, cara, poderia fazer isso aqui melhor. Isso aqui tu poderia implementar, certo? Mas a gente tinha um histórico de choque com o pessoal responsável pelo projeto. Mas, então, quando eu saí lá, foi sempre com essa mentalidade. Cara, como é que eu posso montar minha empresa para que meu serviço seja de excelência? A gente sempre teve essa visão de excelência na empresa. Então, não foi muita questão, cara, eu vou atingir esse tanto de venda. Não, vou começar primeiro vendendo muito bem, oferecendo o melhor serviço, que o resto dinheiro vai ser a consequência. Total. Então, teve essa diferença. Mas talvez se eu tivesse começado do zero, realmente, 100K, cara, muito massa. Legal, legal. É interessante ouvir isso, porque a gente está vendo a venda na perspectiva de um engenheiro e um cara que começou na Solar com um perfil bem técnico, né? Então, é interessante a gente ver essa forma diferente de pensar e esse cuidado especial na entrega, né? Que hoje realmente é uma coisa que muita gente não cuida, né? E que acaba... A tua entrega pode te trazer ou não mais vendas, né? Então, existe esse detalhe aí. Eric, a gente está quase chegando ao fim, mas tem uma pergunta muito importante. Eu acho que ninguém melhor do que o engenheiro de energias e que trabalha com projetos para responder essa pergunta. Quanto que o cara que vai trabalhar com projetos pode esperar fazer, lucrar nesse mercado? De quanto a quanto é possível um engenheiro fazer nesse mercado? Seja trabalhando para si, mas aí eu queria que a gente limitasse o escopo ao engenheiro projetista e não ao integrador, tá bom? Seja para si, mas também aquele cara que está prestando serviço para outras pessoas. Qual que é a perspectiva que ele pode ter? Pronto. Claro, depende do perfil do projetista. Quantos projetos que ele pega por mês. Porque assim, para uma pessoa, um engenheiro que está dentro de uma empresa fazendo projetos, ele pode ser contratado como engenheiro para ficar responsável pelos projetos. E salarialmente falando, uma pessoa tem que receber no mínimo 6 salários mínimos como engenheiro. Tá? Piso médio do engenheiro no Brasil, né? Isso. O mínimo que ele tem que receber para estar atuando 6 horas. Claro que nem todas as empresas podem pagar isso. É óbvio. Então, como é que elas fazem? Elas terceirizam um projeto
e responsável pela instalação, ou terceiriza a instalação. Então, por exemplo, alguém que faz, que nem eu, que faço projeto para outros integradores, não necessariamente eu sou responsável técnico pela empresa, mas sou responsável técnico pelo projeto, ou dependendo da integradora, a parceria que eu faço, pela instalação, que eu faço a visita, eu faço o comissionamento. Então, aí você vai cobrar por instalação. Ah, você faz um projeto por mês, você vai receber um tanto. O mínimo talvez chega a 700 mil reais em um projeto simples, relativamente simples. Mas, claro, isso é só uma base muito teórica, depende do local, depende do projeto, do tamanho do projeto. E você depende do tempo que você tem e quantidade de clientes que você tem. E quantos projetos faz por mês aí, certo? Então, tá. O mínimo que uma pessoa faz de um projeto, a pessoa ganha aí 600, 700 reais. Total. E o cara que está trabalhando só com isso e consegue fazer uma carteira interessante ali de possíveis parceiros, a gente está falando de dezenas, 10, 15, 20, 30, depende. O limite é Total. quanto você consegue entregar. Aí você falou uma palavra importante, limite. Digamos que eu não tenho assistente, eu não tenho ninguém, eu sou só. Mas eu tô com uma demanda muito alta. O que é que tu considera uma demanda gritante e preocupante pro cara? Não, mais do que isso vai dar problema. Número de projetos por mês que eu tô falando. Entendi. Isso também é meio relativo de pessoa para pessoa. Deixa eu te contar a minha experiência, tá? Eu levava em torno de 2 horas no máximo para fazer um projeto, certo? Eu digo, receber as informações bem organizadinhas, verificar, preparar o material e homologar, do começo até o final. Eu levava 2 horas. Então, e eu fazia, na verdade, quando eu comecei a fazer o projeto, eu estava trabalhando na integradora, na empresa, e fazia projeto na parte da noite. Noite e entrava na madrugada. Então, dependia, tinha época que realmente puxou muito. Normal para engenheiro, né? Na faculdade você já faz, já entra na madrugada. Então, eu fazia isso. Passava a noite fazendo projeto. Só que chegou um momento que, não, vou parar um pouquinho. E depende muito do perfil, mas tá, você fazer 5 projetos por dia, se você fizer sozinho, por dia, a mais do que isso, acredito que seja já bem puxado, mas depende do seu horário. Se a gente pegar essa média, né, se eu tenho ali 2 horas mais ou menos para trabalhar em um projeto, aí o céu é o limite dependendo do tanto que tu tá disposto a se dedicar. Exato. Né? Exato. E também do quanto que tu prospecta de cliente, né? Que cliente ele não cai no colo. E você né? não vai conseguir, se você estiver prospectando o cliente e os projetos, você não vai conseguir dedicar todo o tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Total. Então, realmente depende bem muito, tá? Ou seja, no começo você vai se preocupar muito mais em criar sua carteira de clientes, né, e parceiros, do que muitas vezes o próprio projeto, né? Até porque se você está começando, você está com nada na mesa, né? Então você tem que ir galgando o seu espaço, né? Exatamente. Legal. Cara, show de bola. Tem alguma coisa de repente que a gente não conversou aqui hoje que de repente tu acha que vale a pena a gente não encerrar esse podcast sem mencionar? Primeiro, Instituto Solar tem muito conteúdo para fazer o merchan. Mas assim, o tempo é curto para conversar sobre tudo, mas tem muitas experiências, erros, mas realmente para escolher uma é um pouquinho difícil. Você escolher um entre assim, vários. Surpresa, né? Mas assim... Tem algum case, sei lá, alguma novidade, alguma coisa que tu viveu recentemente que é válido a gente compartilhar e de repente pode servir até de alerta, de aprendizado, né, pro pessoal. Pronto. Uma coisa que, por exemplo, que acontece muito são eventos de energia solar que, para quem, por exemplo, quer projetar, quer aprender, quer conhecer o mercado, acontece diversas vezes em cidades diferentes. Isso vale muito a pena. Você ir participar, conversar com as pessoas, eventos que as próprias distribuidoras fazem para você participar e conhecer outras pessoas. E até, por exemplo, quer conseguir um cliente? Vai lá, participa desses eventos que vão ter muitos integradores e você consegue conversar com o cara, explicar o que você faz e tal e vender ali. Porque tendo muita gente naquela região, naquele grupo ali, naquele evento, você consegue conversar e vender. Então, simplifica muito para você conseguir ser o primeiro projeto para quem está começando. Tá? Ou aumentar a carteira para você estar fazendo. Então, a dica é participe de todos os eventos que estão acontecendo. Converse muito com quem já faz parte, pergunte. Não fique parado. E coloque a mão na massa.
e esteja onde seu cliente está, né? Acho que essa é a Exato. mensagem, né? Exato. Está onde o cliente está. Exato. Show de bola. Eric, cara, papo riquíssimo. Obrigado pela presença. Espero que quem esteja acompanhando tenha aproveitado também ao máximo, tá bom? Quem quer, de repente, conhecer um pouco mais o Eric ou a tua empresa, onde que eles devem procurar? O Eric existe aí nas redes sociais, como que é? Existe, com certeza. Eu uso muito o Instagram, por exemplo, ENG. Não sei se dá para colocar, porque é mais fácil. Deixa na descrição. Na edição ou na descrição. Edlund, HEDLUND, ERIK, Eric. Pronto. Instagram. A empresa é SolarESP. Solar ESP, SolarESP. E pronto, só mandar mensagem lá em um desses dois. Eu vou estar. Se o Edlund Eric tiver muito difícil de digitar, aí tu vai lá na Solar ESP, que ele deve ter curtido alguma foto lá e tu encontra ele. Perfeito, perfeito. Eric, show de bola, cara. Obrigado por esse bate-papo. Vamos daqui a pouco pra feira, né? Conhecer gente. Você falou esse exemplo do cara tá onde o cliente está. Eu lembrei que na última Intersolar que eu fui, tinha um projetista lá fazendo mal merchan, né? Sentava e conversava com o pessoal e dizia, eu atendo o projeto e tal, assim, assim, assado. E ele tava lá fazendo a parte dele, né? Porque se ele não tá lá fora, se ele não tá no mercado, não tá colocando a boca no trambolho, a coisa não acontece, né? Ninguém vai adivinhar. É difícil o cliente cair no nosso colo, né? Assim, sem esforço nenhum. Então, é importante realmente aproveitar esses momentos. Minha gente, se tu gostou desse bate-papo, comenta aqui embaixo qual foi teu maior aprendizado que tu tirou hoje nessa conversa. Tira um print dessa tela, publica lá nos stories, marca o @instituto.solar e escreve lá no teu story o que foi que tu mais aprendeu, qual foi a maior dica, enfim, o que tu mais leva desse bate-papo de hoje com o Eric aí pra tua vida profissional e até mesmo pessoal, tá bom? É importante demais pra gente ter esse feedback e saber o quanto que esse podcast, esse bate-papo está influenciando a você. Agradeço mais uma vez os nossos amigos da Soul Energy por estarem patrocinando este episódio e mando um abraço aí para todo mundo. Quem ainda não conhece, visita lá o site da Soul Energy. Eles são um dos maiores, top 3, se eu não me engano, no momento, do Brasil em termos de distribuição de equipamentos fotovoltaicos. Então, visita lá o site deles. Tá cheio de promoção bacana, inclusive, então vale muito a pena. Eric, obrigado e eu espero te ver logo logo aí pra gente trazer outras temáticas, né? Tanto da linha de projetos, a gente fala muito de vendas aqui e eu acho muito legal quando a gente vem com uma visão um pouco mais técnica para esse papo. Perfeito. Eu que agradeço pelo convite e estou aí à disposição para qualquer assunto que tiver, que eu conhecer. O lançamento da nossa ferramenta aí vai ser aqui no Instituto. Show. Então, estamos ansiosos, hein? Pronto, pode deixar. Valeu, pessoal. Valeu, minha gente. Um abraço, tudo de bom, sucesso. Até o próximo episódio.